E aí, você já pensou em trabalhar 4 dias na semana e ter 3 dias de folga? Parece um sonho bom, né? Mas vamos dar uma olhadinha nesse projeto de lei que pode mudar a nossa vida. Será que isso é um futuro mais justo para nós meros trabalhadores? E para você que não sabe, esse projeto de lei trata de passarmos de 44 horas trabalhadas por semana para 36 horas trabalhadas por semana. Traduzindo, 4 dias de trabalho, 3 dias de folga. Sabe aquele sonho de acordar numa quinta-feira e já pensar que é o último dia de trabalho da semana? Parece bonito, não é? E já vou logo te dizendo que não passa de um projeto de lei populista e que está cheio de inconsistência. E vamos começar pela carga horária de trabalho, que na verdade o projeto de lei traz de 36 horas e de forma errada. Na realidade seriam 32. 8 horas de trabalho por dia, vezes 4 dias, dá 32 e não 36. Segundo, o governo sabe que esse projeto de lei não vai passar nesse momento, mas ele vai ser uma bala de prata para os próximos anos. Eu vou te explicar isso ao longo desse vídeo. Esse projeto de lei ele é defendido com a bandeira de mais qualidade de vida. Mais tempo com a família, mais tempo para estudar, mais tempo de lazer com a família. E olha, eu nem vou te falar que isso não é uma vantagem, porque afinal, quem não quer um tempo a mais com a família, passar um tempo a mais com os filhos, ou um tempo a mais para você, para ir na academia, para fazer alguma coisa que você queira e goste realmente de fazer. O grande problema é que o Brasil, na verdade, não é bem a Suécia, e eu não sei se você percebeu isso. E o primeiro ponto é que o trabalhador médio brasileiro hoje produz muito menos que a grande população ao redor do mundo. Para você ter uma ideia, hoje a produtividade média dos brasileiros é de 12 dólares contra 70 dólares dos americanos. Isso significa que para nós fazer a mesma grana, nós precisamos fazer um investimento muito grande em tecnologia, infraestrutura e colocar uma grana pesada nas indústrias. E um grande exemplo, como eu citei aqui, é a própria Suécia. Lá estão grandes empresas como a Volvo, a Scania, a Spotify, a Tetra Pak. E eles estão lá por vários motivos. Uma delas, como eu te falei, é porque a produção média deles é muito maior que a nossa. E é óbvio, isso acontece devido aos investimentos massivos que eles mesmos levaram para lá. E outra coisa é que as empresas e indústrias nessas regiões não são vistas como vilã. E essas empresas nessas regiões têm cortes de impostos, incentivos fiscais, incentivo ao desenvolvimento, incentivo ao investimento no trabalhador. O que eu quero dizer é que nada disso foi para o papel. Não teve um corte na carne, não teve um incentivo fiscal. Mas esse projeto de lei foi mais jogado ao vento para discussão popular, mas isso tem um motivo. Entenda que esse projeto de lei, nesse momento, ele foi mais para te chamar a atenção, gerar uma discussão popular, porque afinal, quem não quer continuar ganhando o mesmo salário e trabalhar menos? Vamos lembrar que nós temos eleições em 2026 e misteriosamente esses projetos de leis mais populistas eles sempre aparecem 1 ou 2 anos antes das eleições. E mesmo que esse projeto de lei não passe, pode ter certeza, ele vai ser amplamente discutido nas eleições de 2026. Gravem, esse elefante branco está sendo plantado na sala e com objetivos, já que um dos lados vai amplamente dizer que quem não apoia o partido ou político que não apoia esse projeto de lei é contra o povo e isso vai virar um cabo de guerra. E para boa parte das pessoas leigas, medidas simples resolvem problemas complexos como esse. Mas nós sabemos que não é bem assim. Imagina você que tem uma padaria com 5 funcionários. Nesse caso, ou você contrata mais pessoas ou você paga horas extras para os funcionários que você já tem. E vale lembrar que dependendo da classificação fiscal que a sua empresa é enquadrada, você pode pagar até 70% de encargos trabalhistas hoje. E adivinha quem vai pagar essa conta? Sim, o cliente. E nós vamos sentir saudade da inflação atual, pode ter certeza. Às vezes eu te falando dessa forma parece muito superficial, então eu vou te dar um exemplo melhor para você poder entender como isso vai funcionar. Como o setor de logística e transporte, por exemplo. Esse setor já tem restrições para poder rodar em determinados horários e até mesmo finais de semana. A categoria dos bitrens, por exemplo. Eles não podem rodar em finais de semana e não podem rodar depois de um determinado horário e só podem voltar a rodar novamente depois de um determinado horário. Como eles vão fazer para cumprir os prazos, já que eles vão poder trabalhar apenas 4 dias? Multiplicando o número de caminhões na rodovia ou trocando os 9 eixos por caminhões LS? Ou o governo vai criar uma categoria que pode trabalhar 7x0 e não tem problema nenhum. E tudo isso vai chegar num único ponto. Mais custos e mais logística.
Ou seja, problema no final da fila do frete, aumento dos preços e o caos está garantido. E se você pensa que isso afeta só os caminhoneiros, meu amigo, acorda para a vida. Porque aquele seu pacotinho da Shopee vai demorar no mínimo 2 vezes e o preço do frete vai aumentar umas 4 vezes. Porque afinal não existe milagre, né? Mas sabe o que realmente tira o sono de nós brasileiros? É o salário derretendo, o custo de vida aumentando e uma montanha de imposto que nos sufoca cada vez mais. E nós pagamos quase 10 vezes o valor em praticamente tudo. Arroz, feijão, um celular, um carro, casa, tudo. Só para título de comparação, hoje um trabalhador médio americano que ganha um salário mínimo consegue comprar um iPhone 16 Pro Max, o melhor que tem, com 2 semanas de trabalho. Já um trabalhador médio brasileiro que ganha um salário mínimo precisa de 8 meses. O que eu quero dizer é que não adianta reduzir carga de trabalho e o nosso poder de compra continuar minguado. Então, enquanto nós não tivermos uma reforma que de fato mexa nos impostos e incentive as empresas e as indústrias a produzirem mais, trazerem mais investimento, vai continuar sendo uma troca injusta, porque não adianta nada nós diminuímos a nossa carga horária de trabalho e o bolso sempre continuar vazio. E é muito fácil para um político hoje, como um deputado, pregar trabalhar 4 dias e folgar 3, até porque isso já é a carga horária de trabalho de todo deputado. Mas a grande diferença é que um deputado hoje ganha 40 mil reais por mês mais benefícios. Aí fica muito fácil eles pregarem esse tipo de facilidade na nossa vida. Mas a diferença é que nós não temos esse poder de compra na nossa mão igual um político tem. E parando para pensar nisso e olhando o cenário atual brasileiro, isso parece até uma utopia, sabe? Então, no final das contas, esse projeto de lei, ele é um sonho bom, mas por enquanto ele é fora da nossa realidade. Enquanto o custo de vida e os impostos continuar sufocando nós trabalhadores, menos horas de trabalho sem uma mudança profunda e corte na carne vai ser como colar um band-aid num buraco gigante. É bonito no papel, mas será que funciona na prática? E você, o que acha? Tá pronto para pagar 10 reais no pão francês? Ou você acha que esse projeto de lei é esperança de dias melhores? Deixa para mim aqui nos comentários, porque na realidade, meus amigos, o Brasil nunca foi para amadores.